Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Assunto novo, tá? A gente matou o assunto de variabilidade, então, nas aulas passadas e agora a gente vai entrar no assunto de análise do sistema de medição. Por que a gente vai tocar nesse assunto, pessoal? A gente falou anteriormente da metodologia DMAIC, do roadmap DMAIC, desse passo a passo que nós entregamos junto com o Lean Six Sigma. E aí, o segundo módulo, se vocês se lembrarem, é o módulo de medição, tá? Eu preciso garantir que os meus dados são extremamente confiáveis. A gente ainda vai tocar no assunto da coleta de dados, tá? Posteriormente, dentro desse treinamento de White Belt também. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma das formas de garantir essa confiabilidade nos dados, e essa forma é através da análise do sistema de medição. O intuito é passar alguns conceitos básicos e tirar alguns paradigmas aí que as empresas e profissionais também têm, tá? Eu espero que tudo que nós vamos mostrar aqui para vocês seja uma certa novidade. Vamos dar uma olhada então sobre o sistema de medição. Por que nós devemos verificar se os nossos dados são confiáveis? Uma resposta muito simples, porque a variabilidade está sempre presente, mesmo num sistema de medição extremamente sofisticado, num processo extremamente sofisticado, tá? A gente precisa entender que essa variabilidade está presente. É uma premissa, nós acabamos de abordar isso em aulas passadas, tá? Uma premissa de que existem sempre causas comuns de variação, em alguns casos, causas especiais também, ok? Vamos lá. O sistema de medição é composto de 3 fatores, e aí que vem uma grande dificuldade dos profissionais. Normalmente, quando a gente olha sistema de medição, a gente atribui simplesmente ao instrumento. O instrumento é um dos fatores. A gente ainda tem pessoas e o meio no qual nós mensuramos todas as medidas. Perceba a diferença de um fator para 3 fatores que nós precisamos controlar. Eu só consigo garantir a confiabilidade do meu sistema de medição se eu atuar em cima desses 3 fatores. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo, tá? Instrumento que nós estamos utilizando, quem está usando o instrumento e também as condições em que os dados estão sendo coletados. Tudo isso é levado em consideração para garantir a confiabilidade do meu sistema de medição. Eu tenho um exemplo de um instrumento de medição e a partir de agora eu quero que vocês se recordem disso. Sempre que olhar algo, um aparelho, esse é o instrumento de medição e nunca um sistema de medição, tá? Tenho aí um exemplo, tá? Só para a gente consolidar esse conceito de instrumento versus sistema de medição. E esse instrumento de medição, que é um micrômetro, ele pode ter um mau funcionamento. Quais são os tipos, de mau funcionamento que nós podemos citar? Primeiro, variação. O instrumento tem muita variação para a mesma medida e erro comum, interferência nos resultados. Isso é bastante comum de acontecer, tá? Mas nesse caso, eu tenho uma variação ao utilizar o meu próprio instrumento. Existem formas de controlar isso também, que a gente vê dentro da análise do sistema de medição. Um outro mau funcionamento que pode acontecer é o valor errado. Então, o instrumento pode não estar calibrado corretamente. E é claro, uma consequência disso é aferir valores incorretos também. Então, eu preciso calibrar corretamente o meu instrumento. Quanto maior a precisão do instrumento, muito mais difícil é fazer essa calibração, tá? Normalmente. Adequação, o instrumento não é adequado para a utilização, não consegue representar um padrão de medição. E aqui vem um ponto importante. Como eu sei, por exemplo, se o instrumento que você está utilizando no seu processo ou serviço, tá? Um cronômetro, por exemplo, é adequado para fazer essa medição? Tem como saber disso? Tem como saber disso, ok? Então eu preciso me certificar de que o instrumento que eu estou utilizando para coleta de dados, Carlos, o meu instrumento ele é automático. Ótimo, tá? Nesse caso a gente não vai precisar se preocupar, vamos apenas garantir as outras confiabilidades possíveis, tá? Se ele está realmente sendo utilizado da maneira correta e etc. Mas na calibração, creio que não haja problemas. Mesmo assim, a gente precisa entender se é um instrumento adequado, principalmente quando essa coleta de dados é manual. E não se engane, muitas vezes vocês, como profissionais de Lean Six Sigma, vão ter que coletar dados posteriormente e fazer isso de maneira manual, uma cronoanálise mesmo do negócio, ok? Utilização. Instrumento não é utilizado corretamente e acaba ferindo valores incorretos de dados. Nesse caso, eu não estou falando do meu instrumento de medição, mas sim do operador, que é um outro fator do meu sistema de medição. Percebe a diferença?
Se eu avançar um pouquinho mais com vocês, eu preciso entender se eu tenho um sistema de medição adequado. E para obter essa informação, eu preciso responder algumas questões. A primeira é: o equipamento tem discriminação adequada? O que é discriminação? A gente vai ver, mas discriminação é a menor fração que ele consegue medir. Por exemplo, uma régua simples hoje, tá? Régua comercial aí de mercado e etc, de papelarias, você consegue medir de 1 em 1 milímetro. Então, a discriminação é de 1 milímetro. Ela é o ideal? Preciso de mais precisão? Preciso de menos? Eu preciso entender essa informação. Quando eu falo os resultados das medições apresentam estabilidade, eu preciso saber se esses resultados não contêm erros intrínsecos no meu sistema de medição também, como por exemplo de um operador, e eu tenho como verificar isso. Terceira questão: suas propriedades estatísticas são consistentes e aceitáveis para um controle de processo ou produto? E nesse caso eu tenho mais uma questão para ser solucionada e que eu faço com o auxílio de um software, tá? Nós abordamos esse software principalmente a partir dos treinamentos de Yellow Belt, Green Belt muitas vezes nós utilizamos, Black Belt também, que é o software Minitab. Carlos, posso fazer no Excel? Pode, vai dar um trabalhão, mas tem como realizar no Excel. A diferença é, o software Minitab é focado em estatística. É um software pago que te dá 30 dias gratuitos para que você possa utilizar, mas é um software que, ao colocar em prática, você vai ver que com 2 ou 3 cliques você faz uma análise dessa, uma análise do sistema de medição. No Excel isso vai dar um trabalhão imenso, tá? Existem algumas extensões possíveis para o Excel para que a gente possa agilizar esse processo, mas se você for fazer à mão, vai ser muito mais difícil, mas é possível, ok? Na próxima aula a gente já entra no conceito de variação e eu quero que vocês entendam o porquê nós precisamos ter um sistema de medição extremamente confiável. Esses são conceitos importantíssimos que a gente vê no próximo encontro. Até lá!